Fala, rapaziada que acompanha o Balança Timão, como é que vocês estão? Tá começando mais uma resenha da semana, sim, com a luz do dia, sim. De novo eu fui desmentido aqui porque eu falei que essa semana só seria eu e o Vlad, mas o Lucão, mesmo nas férias, falou: não, vocês conseguirem parar na hora do almoço do trabalho aí pra gente trocar essa ideia, nesse horário eu consigo, então estamos aqui reunidos para falarmos da quarta semifinal consecutiva. Coringão está na quarta semifinal consecutiva da Copa do Brasil, mais uma vez estamos lá. E também para falar agora que vira totalmente a chave, semifinal da Copa do Brasil só depois do Campeonato Brasileiro. Então, virar a chavinha, focar no brasileiro, fazer pelo menos esses 45 pontos aí. Falando com o Vlad, antes da gente começar a gravar aqui, falei o jogo que eu mais quero ganhar. Se Deus quiser, depois a gente está tranquilo no brasileiro, mas já solta essa resenha aí. Mas antes, Lucão, bem-vindo de volta, Vladão. Vocês estão bem, irmãos? Como é que vocês estão? Fala Fê, fala Vlad, pô, bem demais, velho. Saudades de gravar com vocês, de trocar ideia sobre Coringão, de trocar ideia com vocês sobre tudo. E é isso, agora eu voltei de férias, estou 100% online de novo no projeto. É isso, manos. Bom dia aí, que diferente, né? Esse horário, mas é bom também. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem estiver nos ouvindo, mano. Vamos para mais uma resenha do Balança Timão, mais uma classificação do Corinthians, mais uma semifinal. Esperamos que dessa vez seja diferente das outras três e que a gente possa terminar feliz, campeão, quem sabe, né? Vamos resenhar. Obrigado, manos. Obrigado por mais uma resenha aí. Vamos embora. É isso aí, é isso aí. Já pedi de antemão aí para quem está nos acompanhando, se puder fortalecer, deixar o like no vídeo aí, compartilhar com os amigos corintianos, porque tá todo mundo feliz hoje, todo mundo quer consumir mais Coringão, então dá essa moral para nós. Então vamos falar do jogo de ontem. Coringão de novo classificado. Como eu fiz nas últimas resenhas, não vou ficar passando por tudo que eu já passei no pós-jogo, mas só quero reiterar aqui os pontos das possíveis polêmicas que foram criadas ontem. Primeiro, a hora que saiu o gol do Atlético Paranaense no primeiro tempo, a arena inteira pediu falta. Os jogadores do Corinthians no banco imediatamente levantaram para pedir falta. Foi escandalosa a falta. Eu estava no setor sul, então eu vi totalmente o movimento do cara empurrando o Maicon. Na hora abri o braço assim, não entendi porque o cara não parou para marcar a falta. Falei no pós-jogo, repito aqui: o cara não deu a falta. Mata o contra-ataque dos caras, faz a falta no cara. O cara não pode arrancar do meio de campo e parar dentro do nosso gol e fazer o gol. Tirando isso, era só o juiz ter marcado a falta na hora, que nada disso tinha acontecido. Segunda polêmica, sim, era pro Vitinho ter sido expulso. A gente não pode negligenciar nada disso. Era pro Vitinho ter sido expulso, estava 1-0, provavelmente ele não participaria do segundo gol, porque é ele que inicia a jogada do gol do Guinegão, mas é isso também. Assistência de mão não vale como foi o primeiro jogo, e a mão do Mateuzinho claramente foi fora da área, o juiz não quis se complicar, quis manter a decisão dele, mas o Hugo Souza estava lá e nos deu mais uma alegria da noite, já ultrapassou o Dida, na verdade empatou com o Dida em número de pênaltis defendidos, 8 cada um, mas em relação à quantidade de jogos disputados e pênaltis defendidos, o Hugo bateu esse recorde mais rápido, o que mostra que o Corinthians tem que parar de fazer pênalti idiota e jogar tudo nas costas do Hugo, tirando as disputas de pênaltis que a gente sabe que ele defendeu também. No mais é isso, mais uma semifinal de Copa do Brasil, muito feliz, como eu falei, a quarta consecutiva. Em 2022, falei no pós-jogo, repito hoje, batemos literalmente na trave com o pênalti do Fagner. 2023 caímos para o São Paulo no Morumbi, ano passado caímos para o Flamengo, naquela questão de trocar datas dos jogos, mas o Corinthians também totalmente focado em não cair no Brasileiro. Espero que agora, na Copa do Brasil, só depois do Campeonato Brasileiro, que a gente consiga assim, a partir desse momento, só focar no Campeonato Brasileiro para a gente ficar tranquilo. E aí sim, lá a partir do dia 10 de dezembro, se eu não estou enganado, que é o primeiro jogo da semifinal, que a gente consiga focar totalmente na Copa do Brasil. Estamos a 4 jogos de um título que a gente não vence há 16 anos. Impressões de vocês? O que vocês pensaram aí desse confronto e da Copa do Brasil e do brasileiro aí também? Fê, de análise de arbitragem, eu tô 100% com você. Eu só queria fazer um adendo aqui de que, porra, todos os lances polêmicos do jogo de ontem, se você parar para assistir o posicionamento do árbitro, ele tá com uma visão limpa e clara da jogada. Tanto que no momento em que o Vitinho deveria ter sido expulso, sim, também concordo com você, ele tá de frente pro lance, ele repete o movimento que o Vitinho fez com a perna e dá o amarelo. Então foi na cara dele e ele viu. O pênalti, que claramente estava fora da área, ele estava de frente para o lance. E a falta no Maicon, ele estava de frente para o lance. Então, porra, a gente volta naquela discussão que a gente já teve há um tempo atrás. Se o árbitro ele tá ali
para se escorar em decisões do VAR, desculpa, não tem mais a necessidade de ter árbitro em partida de futebol, velho. Porque quem apitou o jogo ontem foi o VAR. O árbitro ele estava de frente com todos os lances polêmicos e ele não teve culhão para marcar nenhum. Nenhum. Ele se apoiou em cima do VAR para todos os lances. E não tem como isso continuar assim, sabe? Não dá. Beleza que talvez ali o pênalti tenha sido um pouco mais, pô, preciso da imagem, bababá, bababá, beleza. Mas o lance do pisão do Vitinho e o lance da falta do Maicon foi na frente dele. O juiz nenhum pode se escorar em decisão de VAR para lances tão capitais assim na partida, na minha opinião, tá? E quanto ao jogo, você já passou muito bem pelo pós-jogo ontem, muito bem agora também. Eu só queria fazer um comentário adicional também, que é da estrela que o Guinegão tem, velho. Puta que pariu. Dos 3 gols que a gente fez contra o Atlético, 2 foram deles e um foi uma assistência maravilhosa que ele deu ontem. Que estrela que tem o moleque. Eu não sei vocês, mas antes eu tinha uma percepção um pouco diferente dele. Eu achava que ele era aqueles atacantes de área, meio caneludão, tipo, zero técnica, e ele vem se provando diferente disso, queimando a minha língua, graças a Deus. Pô, ontem o lance da assistência dele foi um lance bonito, um lance que o cara precisa ter uma certa técnica para fazer uma jogada daquela, não é qualquer bagre que faz. Então, porra, achei da hora essa evolução que ele vem tendo. Tá agarrando a oportunidade como muitos do banco não fizeram quando tiveram. E é isso, é sempre bom ver um moleque com a nossa cara dando certo, né? Um moleque raçudo pra caramba, não tem bola perdida para ele. Enfim, de novo, é muito bom ver um jogador com a nossa cara, cria nossa, entrando e dando certo. Velho. Espero que essa confiança dele permaneça, que essa boa fase continue, e é isso. Agora é torcer para a sequência do Brasileirão, que eu acho que a gente vai entrar mais a fundo por agora também. Caras, perfeito. Vocês foram, a análise de vocês, mais uma vez, foram perfeitas, assim como no pós-jogo de ontem, que já falamos com o Fê, inclusive, sobre parabenizando mais uma vez, porque realmente passou por tudo de uma maneira sucinta e, enfim, que eu concordo com tudo aí. O que o Lucão falou sobre, vou falar tudo misturado, minhas opiniões mais rápidas, tá? Sobre o Guinegão, eu também, eu tive uma impressão totalmente equivocada dele, talvez. Eu já falei outras vezes aqui, e eu confesso que eu não acompanho a base, né? Então, às vezes a gente tem impressões dos jogadores, de algum jogador ou outro, às vezes por 20 minutos, por 10 minutos, por 5 minutos, e é ruim, né? Teve um jogo na Arena que ele entrou, não vou lembrar contra quem foi, talvez foi contra o Internacional, não lembro, que ele entrou meio afobadão ali, e foi essa a minha impressão dele por um tempo, tá ligado? Errado, obviamente, da minha parte, porque não pode você ter um... E cheguei até a falar entre aspas, análises, né, sobre o menino, que eu não tinha análise nenhuma que não fosse aqueles momentos rápidos ali, então, dar o braço a torcer, e que bom, como o Lucão muito bem falou, e que bom que parece que estávamos errados. Realmente o moleque tem estrela, não é um grande craque, mas tem estrela, tem vontade, é corintiano, né? Tá com a gente aí há tanto tempo no clube, então que bom essa questão do Guinegão. Mano, eu vou falar uma parada aqui, parece besta, mas não é, tá? Não, parece, mas eu acho que não é. Vocês acreditam que tem uma galera que tem, não é ranço a palavra, mas não gosta do Guinegão porque acha que o Negão tem a ver com a parte política, com aquele rapaz lá que foi candidato? Então, até mano, eu sei que cada um tem um nome que quiser, assim, não sei, mas não sei se seria o ideal ou não, mas talvez até o Gui lá com o staff dele até, sei lá, considerar um pouco, porque não, né? Tiveram outros jogadores que mudaram o nome, ou não também, ou foda-se. Mas, tipo, tem uma galera que acha que tem alguma ligação e continua com essas impressões. E eu não ouvi isso de uma, duas pessoas, não, eu ouvi de algumas, mano, perguntando se tem alguma ligação ou não, enfim. Então, só esse pitaco aqui meio besta, né? Polêmicas vazias, como diz o Bruno Formiga lá num quadro que ele faz, é só essa parte aí. Sobre o jogo, vocês passaram muito bem, a parte de arbitragem, era para o Vitinho ter sido expulso, sim, a gente, só para também deixar aqui, para não parecer que a gente só fala quando é a nosso favor, mas, mano, ele dá um pênalti daquele que ele deu no Mateuzinho, olhando no VAR, é bizarro, né, mano? Tipo, ele foi pro VAR na intenção de fazer aquilo já, não sei se na cabeça dele, se para retribuir alguma coisa, ou por ter anulado o gol, mesmo que certo, anulado o gol do Atlético no primeiro tempo, não sei se ele quis compensar,
Fato é que é uma vergonha, e o que o Lucão também muito bem falou, não dá para você apitar um jogo pelo VAR só, cara. É bizarro, tá cada vez mais assim, né? Eles fazem qualquer coisa no campo porque sabem que o VAR vai chamar. Então, assim, pra que ter juiz, né, mano? Às vezes uma falta que tá na cara do juiz, ele não apita, não marca. A mesma coisa acontece com o lance de impedimento, bandeira não levanta. Às vezes o cara tá 1 quilômetro na frente, não levanta, espera o VAR para poder. Tipo, cara, precisa, sei lá, mano, rever muita coisa essa questão de arbitragem, porque tá cada vez pior, mano. Tira o juiz do campo, então, o que é bizarro, né? O pênalti foi patético, mas o Hugo é monstro, você é louco, muito bem de novo, os números dele impressionam. A expulsão do Vitinho, o gol do Atlético foi muito bem anulado. Guinegão, acho que é isso, acho que as minhas impressões do jogo são essas, mas só quero deixar uma coisa registrada aqui, porque é bem rápido. Acho que foi anteontem fez um ano que o Memphis chegou no Corinthians, né? E eu, aqui no Balança Timão, talvez eu seja o que mais critico o Memphis, né, mano? Eu não sou fã mesmo. Mas, mano, eu preciso também, até para provar que eu não tenho compromisso com opinião minha, não, mano. Eu posso mudar. Caralho, os números dele são absurdos, hein, velho? Eu tava olhando os números dele no Corinthians, você tá louco. Acho que são 29 participações de gols em 50 jogos, algo do tipo. Então, só para deixar aqui registrado que realmente eu fiquei impressionado ao saber dos números do Memphis. Nada a ver com nada, mas é isso. Agora vamos focar no Brasileirão. Belmão, toca o barco. Vamos falar da sequência do Campeonato Brasileiro do Coringão aí. É isso. Quanto ao juiz, rapidinho ainda falando de ontem, tá? A questão do VAR, o único lance que era, mais capital pro VAR chamar, não chamou, que era o vermelho pro Vitinho, né? Então, você vê que o cara usa de muleta e nem assim, enfim. É uma bagunça, né? Critério, aquele negócio. Às vezes seu time vai ser prejudicado, outro ajudado, mas uma coisa é falta. Foi falta no Maicon, não tem o que discutir, mano. Foi falta no Maicon, era pro Vitinho ter sido expulso e a mão foi fora da área. Não tem muito mais o que chorar e teve uma assistência de mão no primeiro jogo e a galera acha que não. Mas enfim. Sobre o Guinegão, assina embaixo, falei ontem, né? 4 gols nos últimos 5 jogos, é incrível o que esse menino vem fazendo. Tô com vocês também achei, acho que o jogo que ele entra na arena é contra o Vitória, que é 0-0, que ele também entrou meio estabanado, e é lógico, a gente no desespero do Campeonato Brasileiro de não conseguir ganhar em casa, é lógico que a gente vai pensar um monte de coisa, mas que bom que vem se provando o contrário. Inclusive ontem, indo para a arena, eu falei, a minha dupla de ataque hoje, se o Memphis e o Yuri tiverem 100%, a minha dupla de ataque ou é Memphis e Guinegão, ou é Yuri e Guinegão. Eu não tiraria o menino. Ele corre pra caramba, ele se dedica o tempo todo, gosto dele, então, para mim, hoje ele já é o titular do Corinthians ali. Memphis lesionou no fim do primeiro tempo, a gente não tem diagnóstico nenhum ainda, vamos ver se no sábado no Maracanã a gente já vai de Yuri e Guinegão, ou se ainda é melhor segurar o Yuri para talvez não estourar. Tudo bem que ele está vindo numa cirurgia de hérnia, nada com muscular ou coisa do tipo. Mas é isso. De novo, só para finalizar, mais uma semifinal, muito feliz, muito contente. Espero, como o Vladão falou bem no início da resenha, que dessa vez o final seja feliz para nós, porque a gente merece, né? Convenhamos, a gente merece demais. E a Copa do Brasil, eu falei ano passado, entre ganhar a Sul-Americana e ganhar a Copa do Brasil, eu queria a Copa do Brasil. Uma pena que a premiação não está entrando para o Corinthians, né? Até onde eu sei, falando com os amigos ontem, é um dinheiro bloqueado por conta de dívida com o André Cury. Então, que o Corinthians consiga o quanto antes aí resolver essa questão, porque a premiação é um campeonato que tem. Diga, Vladão. Só para. Não quero cortar sua linha de raciocínio, mas é porque a gente está falando de final feliz e vocês dois tiveram o privilégio de estar no Maracanã em 2022. E pode ser o Rio de Janeiro de novo, né? Em 2025, caso dê Não, tava só eu. O Lucão certo, não o foi. O Corinthians Lucão passa tava do Cruzeiro ao comigo Atlético. na Ah, o Lucão não Libertadores. foi. Tava na Então, Libertadores. quem sabe vai ser. Quem sabe a gente busca aí com 2 aninhos, 3 aninhos de atraso no Rio de Janeiro de novo, porque se o Corinthians der tudo certo, a gente passar do Cruzeiro ao Atlético, vai vir um time carioca do outro lado. Então, mano, já Exato. pensou, cara? É isso. Mas é isso mesmo. E espero que a premiação Corinthians resolva o quanto antes para que essa premiação possa entrar, porque vai nos ajudar também, né? Não adianta você ganhar uma competição que rende muito dinheiro e o dinheiro não entrar para você por questões judiciais, aí, digamos assim. E bom, já falei um pouquinho de sábado no Maracanã, falar do Campeonato Brasileiro, como eu falei no início também, chegou a hora da gente focar no Campeonato Brasileiro, né? A gente está com 26 pontos, faltam 19 aí para os famosos 45. A gente tem uma sequência agora de dos próximos 9 pontos, 2 na sequência fora de casa e um em casa, só que esse em casa é o Flamengo. Então já fizemos 4 pontos dessa sequência de 15 bem difíceis aí, ganhamos do Vasco fora, empatamos com o Palmeiras em casa. Confesso para vocês, o Fluminense tem pedreira na Sul-Americana.
acredito eu que o Fluminense queira ganhar a Sul-Americana, então falei no pós-jogo, repito hoje aqui de novo, tô sendo falando muito isso hoje, mas espero que o Fluminense vá com um time mais poupado contra nós, ou com mais na cabeça na Sul-Americana. A gente já falou diversas vezes aqui, que o Maracanã não é um estádio muito amigo nosso, mas que o Corinthians, acho que se o Corinthians conseguir pontuar no sábado é excelente, porque depois a gente só joga no outro domingo contra o Sport fora, para depois jogar só no outro domingo com o Flamengo em casa. Então agora, até o início de outubro, o Corinthians vai ter muito tempo só para treinar e trabalhar e também recuperar jogadores. Então espero que o Dorival saiba usar esse tempo e consiga usar esse tempo para que o Corinthians demonstre um futebol melhor, com mais pegada, e que consiga o quanto antes vencer, somar pontos para que a gente fique tranquilos. E como eu já vou adiantar para vocês também, já falei até com o Vladão no off, que eu não vejo a hora da gente estar com a nossa situação tranquila no Campeonato Brasileiro, porque eu quero lavar a alma contra o Tricas em Itaquera no final do campeonato. Eu quero ganhar desses caras faz tempo, eu não quero chegar desesperado contra eles, entendeu? Precisando ganhar de qualquer jeito, senão, não, quero que a gente consiga chegar tranquilo até lá no campeonato para tentar fazer um bom clássico contra eles. O Corinthians, que parece estar fazendo bons jogos grandes, que faça contra o São Paulo, porque faz tempo que a gente não tem uma vitória digna contra eles e está na hora da gente vencer eles. E queria saber o que vocês pensam aí. Agora, foco total no Brasileirão, temos que fazer os 45 pontos pelo menos e nos livrar, nos distanciar o quanto antes ali daquela parte incômoda da tabela, né? Que assim, estamos a 4 pontos da zona, pelo que eu lembro. Acho que o primeiro time dentro da zona tem 22, 21 por aí. Então, o Corinthians tem que manter essa distanciada. Vamos pensar, uma derrota para o Fluminense no sábado e os times de trás todo mundo ganhar, a gente está um ponto da zona já, então já volta todo aquele desespero para pegar o Sport fora de casa, depois o Flamengo em casa, então a gente não quer nada desse cenário de novo, né? É isso, Fê. Eu acho que sim, a gente tem jogos duros ainda no Brasileiro. Quer dizer, Brasileirão, Série A é difícil ter jogo tranquilo, na verdade, né? Até os jogos que a gente acha que vai ser tranquilo, a gente acaba se complicando por alguma coisa, mas eu acho que tem muito jogo também que a gente tem plena capacidade de ganhar e ganhar com certa tranquilidade se jogar o futebol que vem apresentando nos jogos grandes, né? E como a gente não vai mais dividir calendário agora de campeonato até o final do ano, eu acho que a gente tem condições de manter essa intensidade de jogos grandes também no brasileiro. E, cara, de verdade, se conseguir manter isso, eu de verdade acho que a gente consegue se livrar dessa sombra aí do Z4 com certa tranquilidade e rapidez, tá? Não quero que soe como prepotência, mas eu não acho nosso time ruim. Eu acho nosso time ok, eu acho que nosso time vem evoluindo o futebol apresentado também. E pegando times que são hoje com elencos abaixo do nosso, eu acho que a gente tem plena capacidade de ganhar com certa tranquilidade. Por isso que eu acho que não é uma prepotência da nossa parte. Óbvio que se a gente pega, por exemplo, um confronto contra o Flamengo, porra, um empate ou uma derrota simples não é algo de outro planeta, sabe? Não é algo para a gente puxar os cabelos aqui e desesperar. O que não pode é a gente fazer uma partida ruim, por exemplo, contra o esporte. Aí sim é um time que a gente tem a obrigação de ganhar, sabe? Então eu acho que o Corinthians fazendo apresentando o futebol que vem apresentando, continuar na evolução que vem evoluindo e ganhando os jogos que precisa ganhar, a gente vai passar zero sufoco esse ano. E quando chegar lá no final do ano na Copa do Brasil, se Deus quiser, a gente vai estar com o nosso elenco já recuperado, as baixas que a gente tem hoje, e vai poder focar bem nela para, graças, se Deus quiser, aliás, a gente conseguir vir com esse título aí que vem assombrando a gente nos últimos anos. Mas é isso, acho que a gente tem plena capacidade de sair da fase que a gente está, né? A gente, infelizmente, está muito mais próximo do Z4 hoje do que do G6, mas eu acho que a gente tem capacidade para reverter isso. Mano, de novo, né? Caralho, eu não vou ficar sendo repetitivo, porque é isso. Acho que a gente tem capacidade, concordo também com o que o Lucão falou agora na parte final, que eu também acho que o nosso elenco, nosso time não é para brigar embaixo, não é tão ruim, ou melhor, não é ruim, né? A gente mostrou aí, pegando dos times mais organizados do Brasil, talvez o mais organizado, e a gente conseguiu fazer bons jogos no ano, né? Não é sorte.
Você jogar 7 jogos contra um rival difícil e você perder apenas um, não diz bastante coisa, na minha opinião, tá? Claro que é um jogo diferente, é tudo aquilo que a gente sabe, mas diz bastante coisa, né, mano? Não é aquela coisa de jogou por uma bola, não, foram 7 jogos, né, mano? Então, o Corinthians já provou que pode mais e tá na hora de pôr isso em prática no Brasileiro, pra gente não ficar tomando sustos. Eu acho que, porra, o que o Vê falou, o Fluminense tá nas 3 frentes aí, né, mano? Então, a Sul-Americana que eles vão jogar na próxima semana, de repente, podem poupar contra o Corinthians, contra a gente, para poder... e aumenta a nossa chance de pontuar no Rio, que seria maravilhoso, depois do Sport, e Flamengo em casa, que é aquela pedreira, porque assim também, né, mano? O Brasileirão fala daquela matemática simples, né? Claro, mas nada é escrito em pedra. Você faz ponto, ganha em casa e tenta fazer o máximo de ponto possível fora. Mas às vezes você pode ir invertendo, e não tem problema nenhum, obviamente. Assim como, por exemplo, a gente enfrentou o Palmeiras na nossa casa e o empate foi bom pela circunstância. E a mesma coisa quando o Flamengo vai vir em casa, que a gente tem que ser humilde de reconhecer que hoje a fase dos caras é muito melhor que a nossa. Então, pô, a gente talvez um empate com o Flamengo, ou quem sabe até uma derrota, dependendo do cenário. Se a gente pontua no Rio de Janeiro, ganha do Sport, pô, deixa tudo muito mais leve, né? Então é o que o Fê falou também, já tá falando, aliás, já tem umas duas resenhas, a mesma coisa, que era a opinião dele e também minha antes do derby, pelo Campeonato Brasileiro, porque é isso, tá tudo certo também, mano. Os pontos valem os mesmos, tá ligado? Tipo, em relação, pensando em matemática fria. Então é isso, mano, acho que a gente tem capacidade de sair dessa zona incômoda. Também quero, assim como a gente falou no off, eu tenho esse rival aí que eu tô engasgado, nós estamos engasgados, e quem sabe a gente pode enfrentá-los no final do campeonato na nossa casa. Porra, eu não sei de datas, mas quem sabe numa final de Copa do Brasil, ou perto de um título, quem sabe, e tranquilo no Brasileiro, porque a gente tem que ir com tudo para cima deles, porque é aquilo que a gente fala, que derby, que clássico, campeonato à parte, e nesse campeonato nós estamos deixando a desejar, né, mano? Então, eu também estou engasgado com esse mesmo rival aí, que aliás é um freguês histórico nosso, enfim, que a gente possa melhorar essa fase, sair da zona incômoda, seguir na Copa do Brasil, com um brasileiro sem grandes sustos, quem sabe na reta final dar aquele foco, aquele sprint final como foi no passado e pega uma Libertadores para garantir, enfim. Mas acho que esses próximos jogos vão ditar bastante a nossa tranquilidade ou não na competição, e acho que a gente tem bastante potencial para conseguir ficar intermediário ali numa fase no meio da tabela que deixa a gente muito mais tranquilo. Acho que é isso, Marcos. Exatamente. Até o que vocês falaram que eu ia comentar depois aqui, que se a gente olhar um cenário otimista, vamos supor que o Corinthians faça 4 pontos, vamos supor, ganha do Fluminense, empata com o Sport ou vice-versa, empata com o Fluminense e ganha do Sport. A derrota para o Flamengo em casa, ok. O impacto dela é zero, porque, de novo, se a gente pegar a sequência de Vasco, Palmeiras, Fluminense, Sport e Flamengo, são 15 pontos. Supondo que a gente faça 4 pontos agora fora de casa, a gente vai ter feito 8 pontos dos 15. Tá ótimo. É mais da metade dos pontos contra adversários difíceis, situações complicadas uma possível derrota para o Flamengo em casa, normal. Já dói falar isso, mas é o normal. A fase que vivem os dois times hoje é normal. Agora, vamos supor que faça 4 pontos, ainda empate com o Flamengo em casa, tá louco, tá lindo, né? Então, acho que sair bem dessa sequência, que já começou boa para o Corinthians, se o Corinthians conseguir sair bem dessa sequência, acho que é o que vale para a gente ir tranquilo para o campeonato, porque depois o Flamengo aí já volta quarta e domingo, né? Aí depois é o Inter fora de casa na quarta e o Mirassol chato pra caramba em casa no sábado, dia 4 de outubro, 9 da noite. Aí depois tem toda a sequência, então aí volta também a ser uma sequência um pouco chata, mas faz parte, temos que passar por ela e tentar ficar, que a gente consiga ficar tranquilo no campeonato o quanto antes. E é claro, né? Caso a gente tenha algum tropeço, torcer para quem está atrás tropeçar também, porque o campeonato mostra que esse ano parece que pelo menos 3 equipes já estão bem encaminhadas para confirmar a queda aí. Ficaria uma vaga mais para um monte de time e que não seja a gente, se Deus quiser, e não vai ser. Não vai ser, também estou com vocês, não acho que nosso time é limitado o suficiente ou ruim o suficiente para ficar brigando só lá embaixo. Eu acho que tem times piores que o nosso, que desempenham futebol hoje pior que o nosso para disputar essa vaga, tá certo? Então, para quem ficou com a gente até aqui, o meu muito obrigado de novo, Vladão e Lucão, obrigado, a gente conseguiu esse horário no almoço do trabalho aqui, o Lucão ainda está de férias, então obrigado por tirar um tempinho das férias para estar com a gente, mas o Vladão também está indo para o trabalho, eu estou na minha hora do almoço agora,
Então, para a gente conseguir fazer a resenha dessa semana, já de antemão, agora é sério mesmo. Semana que vem a resenha é com o Vlad e com o Lucão. Eu vou estar viajando, estarei de férias a partir de segunda-feira. Então, semana que vem eu não estarei na resenha, isso é fato. Mas depois, na outra semana, com certeza eu já estou de volta. Estarei, se Deus quiser, no pós-jogo com o Fluminense no sábado. Contra o Sport eu já vou ter voltado de viagem, mas ainda vou estar de férias também, posso fazer o pós-jogo. E aí na resenha da outra semana a gente troca uma ideia, tá certo? Lucão, obrigado. Vladão, obrigado. Tamo junto, hein? Tamo junto, Fê, tamo junto, Vlad. Porra, de novo, muito bom voltar pro projeto aqui. Faz falta trocar ideia de Coringão, faz falta trocar ideia com vocês. E é isso, vamos pra cima, tamo junto, mano. Valeu, meus amigos. Obrigado, Lucão. Obrigado, Fê. Porra, aquela coisa que a gente já falou, que delícia que é, mano. A gente vai dando um jeito ali, encaixando o horário aqui, outro aqui, mas quando rola, puta, é tão bom, mano. Às vezes dá ansiedade, né, que você não consegue. Fala, mano, não é possível que não vai dar de novo e tal. Então, quando dá, a gente fica muito feliz. E que bom, mano. É isso. Obrigado quem chegou até aqui também, como o Fê já muito bem falou. E a gente vai trocando ideia de Corinthians aí, a temporada ainda é longa. Se Deus quiser, vai ser mais longa ainda, com mais 4 jogos à frente aí pela Copa do Brasil, além de todo o brasileiro. Então é isso, mano. Muito obrigado, viu? Tamo junto. Vai, Corinthians.